Olá, amigos do Jornal dos Esportes, do programa Bastidores do Esporte. Nesse dia de hoje, eu trago a Cristiane Cajiwara, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano. E ela vai falar um pouco do futebol americano no Brasil, um pouco dela. E eu tenho hoje a produção e coordenação do meu querido Fábio, que é o nosso diretor de produção, vai estar conosco coordenando essa transmissão. Nos acompanhe, nos dá carona, curta, separe. Bom dia, Cristiane, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Seja muito bem-vinda no nosso programa Bastidores dos Esportes. Olá, bom dia, Guilherme, bom dia, pessoal que está assistindo a gente aqui. É um prazer enorme estar nesse espaço para contar um pouquinho mais da minha história, da modalidade, que tem crescido bastante aqui no Brasil, e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui online. Ok. Ô, Cristiane, eu vou te chamar de Cris, tá bom? Pode ser Claro, assim? por favor, Tranquilo? prefiro. Ô, Cris, quem é você? Como é que você surgiu na Confederação? Fala um pouquinho da sua história para nós. Até porque muita Claro, gente não sabe que existe futebol americano no Brasil, né? Tem esse é detalhe. verdade, tem esse detalhe sim. Bom, a grande maioria das pessoas, quando me conhece, pergunta, né, como é que eu cheguei nessa modalidade, né, que é o futebol americano. Todo mundo pensa naqueles caras grandões, né, brutamontes, e eu cheguei realmente no esporte totalmente por acaso, né? Eu tenho essa descendência japonesa, desde criança pratiquei vários esportes, mas nunca me fixei em nenhum. Então eu sou daquele tipo que era daquela criança que até tentou praticar esportes e tal, mas não se adequou a nenhum, e sempre atuei na parte administrativa, né? Então, assim, nunca fui muito ligada a isso. Só que eu sou corintiana, assim, roxa, roxa, roxa. Então, e já ganhei um pontinho aí com você, pelo visto. E corintiana roxa daquelas que segue todas as redes sociais. Então, por volta de 2011, 12, quando houve aquela primeira febre no Twitter, né, seguia vários perfis de Corinthians, que falava de Corinthians e tudo mais, e tinha um que era Corinthians FA. E na época eu achava que era, por exemplo, Corinthians fã. E eu segui esse perfil, e assim, na época todo mundo dava bom dia fiel, boa tarde, boa noite. E um belo dia, esse perfil Corinthians FA me respondeu o meu bom dia. E eu no escritório falei, caramba, o Corinthians respondeu meu tweet, tal, tal, tal. Depois de um tempo que eu fui saber que o Corinthians FA era de futebol americano. Olha que legal. Aí que eu fui descobrir, aí descobri o time do Corinthians Steamrollers, né? Na época estava para ter uma final de Campeonato Brasileiro aqui em São Paulo. Então, eu falei, caramba, nunca imaginei que tivesse futebol americano aqui no Brasil até então. E vocês sabem que corintiano é corintiano roxo, que tipo, se tiver um futebol de botão ali na esquina, você quer dar Eu, uma olhada, você eu, quer eu conhecer, que o diga. Eu não sou o é? carioca mais corintiano da face da terra. Pois é, então, tipo assim, eu falei, caramba, que bacana. E eu sempre morei em Suzano, morei no, né, Grande São Paulo, não tinha muito acesso à capital, essas coisas. Eu falei, poxa, e às vezes o ingresso de futebol da Bola Redonda é caro, ingresso e tal. E não é sempre que você tem essa possibilidade de ir para o estádio e tal. E quando o pessoal convidou, falou, pô, vem assistir um jogo, eu falei, vou. E aí comecei essa história assim, de acompanhar o Corinthians Steamrollers, o time de futebol americano. Eles ganharam o título nesse ano. Comecei a torcer, me envolver, e depois de um tempo o pessoal do Corinthians precisava de alguém para ajudar na parte administrativa, na parte operacional e tudo mais, e eu, como experiência, comecei como voluntária a ajudar lá, estava nos treinos, de repente comecei a ajudar nas viagens, ajudei na formação das categorias de base. Depois de um tempo, o presidente do Corinthians Steamrollers assumiu a Federação Paulista, aqui em São Paulo, né? Ele encabeçou toda a Federação Paulista, a formação dos times e tudo mais, e eu acabei sendo o braço direito nele. E por conta disso, depois de, assim, resumindo muito também para não ficar uma história muito chata e longa, depois de um tempo, abriram-se as eleições da própria confederação. Não tinha ninguém assim que quisesse realmente assumir, tivesse uma experiência, né? E aquela coisa, normalmente assim, o pessoal só reclama da gestão e tudo mais, mas ninguém quer assumir, ninguém quer, por exemplo, pegar a responsabilidade e fazer a diferença, sabe? Assim, a gente vem de algumas gestões
turbulentas, né, onde os ex-presidentes não cumpriram as suas obrigações até o final do mandato e tudo mais. E eu falei assim, poxa, dá para fazer muita coisa diferente, apesar de tudo. Então, assim, e todo mundo falava, nossa, Cris, você é louca, né? É uma coisa que, tipo, a modalidade ainda que não tem visibilidade, está crescendo. Eu falei, não, gente, mas calma que eu acredito no meu potencial, no trabalho que dá para fazer com pessoas que também queiram desenvolver, tenham boa vontade, dá para fazer um bom trabalho. E aí foi nessa, assim, resumindo bem, foi essa trajetória, né? Foi totalmente por acaso, de uma paixão pelo Corinthians, acabei me apaixonando pelo futebol americano e hoje estou aqui no cargo de presidência da CBFA, primeiro ano de mandato, né? A gente começou em fevereiro, um ano já, tipo, totalmente atípico ainda de pandemia e tudo mais, agora que a gente está começando a voltar aos treinos, voltar às atividades presenciais, mas é isso, resumidamente, até já falei demais. Não, não, mas é bom as pessoas saberem. Ô, Cristiane, diga uma coisa para mim. Quantos estados você tem hoje filiados à confederação? Quantas federações, vamos dizer assim, estaduais? Ótimo. A gente tem hoje 13 federações, tá? 8 totalmente ativas e participando, né, de todos os processos, mas temos times praticamente por todos os estados do Brasil. Quantos times hoje? Você tem noção exatamente, não? Temos mais de 180 times do futebol americano equipado, né? Esse que todo mundo conhece Caramba! mais tradicionalmente, né? Com capacete, ombreira, e como nos filmes e NFL, né? Que o pessoal normalmente acompanha. Então, a gente tem mais de 180 times e também tem mais de 160 do flag football, né? Que é aquela outra modalidade com menos contato, que o pessoal joga também, principalmente mais para as crianças, iniciação, mas também a gente tem seleção adulta, né? Masculina e feminina. Como é que está o futebol americano no Brasil hoje? Que muita gente sabe, mas pouca gente conhece na realidade. Como é que você está Sim, lidando com isso e como é que ele está? Fala um pouquinho para nós de como se encontra o futebol americano em termos de Brasil. claro. Bom, futebol americano, né? Para quem acompanha um pouquinho de esporte, sabe que tem virado uma febre, né? Assim, todos os anos aumentam o número de fãs. A Liga Americana, né? Como a gente comentou, a NFL é um sucesso tremendo, né? Pelo menos alguém já ouviu falar do marido da Gisele Bündchen ou algo parecido desse tipo. Então, assim, e essa paixão pelos esportes americanos vem aumentado o número de praticantes aqui no Brasil. Então, tem se tornado, tipo, a febre da TV vem tornado, assim, vem criado nessa vontade dos atletas quererem praticar um esporte diferente. Então, a gente vem dos últimos anos para cá aumentando o número, né? Como a gente falou, tem muitos times, quase 200 times no Brasil já, e cada ano mais gente querendo praticar. Então, a gente está nesse processo, né? Tipo, de muita gente querendo praticar, muitos times iniciando, muitas pessoas, que é diferente dos outros esportes, que as crianças, adolescentes já praticam na escola, né? É um esporte novo, né, que tem crescido, assim, tem muita gente praticando nas praias, nos parques, e os times cada vez mais se profissionalizando, se desenvolvendo na parte de estrutura e tudo mais. Hoje, grandes times, né, como eu comentei, tem grandes times de camisa do futebol tradicional hoje que abraçam times de futebol americano. Por exemplo, aqui em São Paulo, como eu comentei, Corinthians, tem Palmeiras, tem Santos. Aí no Rio de Janeiro tem o Flamengo, né, Flamengo Imperadores, tem o Vasco. Então, assim, tem muitos times de camisa, né, que hoje abraçam também times de futebol americano. O Galo, né, em Minas, o Cruzeiro. Então, assim, os times têm abraçado, têm visto esse potencial aí do esporte e tem crescido cada vez mais. Cristiane, fala um pouquinho para nós o que é o flag no futebol americano. Como é que é essa Certo. modalidade? Inclusive porque o Isso. Brasil, queria até que você aproveitasse e falasse da participação da seleção brasileira de flag que vai para Israel entre 7 e 8 de dezembro, né? É isso mesmo. Bom, o flag é um esporte muito parecido com o futebol americano. Também o objetivo principal é marcar o touchdown, né? É aquela conquista de territórios onde o ataque vai avançando e quer marcar pontos, né, na defesa adversária, só que ele não tem o contato. Por exemplo, no futebol americano, o quarterback, né, o lançador joga a bola, tem o recebedor e tal, e para parar a jogada, normalmente tem aquela pancada. Tem o tackle, né?
Então, no flag é diferente. Em vez de ter essa pancada, eles puxam uma fita. Todos os jogadores têm uma fita na cintura. E quando a defesa, por exemplo, conseguir puxar essa flag, para a jogada ali. E aí o ataque tem que começar da onde parou, da onde tirou a fita. Então, é um jogo de conquista de território, só que um pouquinho mais light, vamos dizer assim. Não tem aquela pancada, né, que esse combate, né, maior, vamos dizer assim, que tem no futebol americano, mas é um jogo super estratégico. A princípio, a pessoa pensa, mas é só um pique-bandeira, alguma coisa assim. Não, não é. Tem que ter muita estratégia, né, para avançar o campo. É um jogo muito rápido, né, porque como assim, o campo é menor que o futebol americano, então as jogadas são muito rápidas, muito drible, né? Assemelha-se assim, fazendo uma comparação, seria como se fosse um futsal, do nosso futebol americano, né? Do futebol tradicional tem o futebol de campo, que é 11 contra 11, e tem vamos supor, o futsal, que é 5 contra 5, né? Num campo menor e tudo mais. Então, aquelas jogadas são, assim, muito mais elaboradas, porque o campo é menor, então, muito drible para o pessoal não deixar tirar a fita da cintura, né? Então, é um esporte muito legal e tem crescido muito, né? A gente, como você comentou, a gente vai participar do Mundial esse final do ano, em Israel, dezembro, e é um esporte assim que tem crescido muito, porque o custo dele é muito menor, né, do que o próprio futebol americano. Campeonato Mundial, final do ano em Israel. O Brasil leva quantas equipes? Quantos dias serão? Quais as faixas de idade? Porque eu vi que é por idade o peso, né? Se não me falha a memória. Isso, não. Nós vamos viajar esse final de ano, em dezembro. Né? O Campeonato Mundial vai ser em Israel. Né? E ele é realizado de 2 em 2 anos, então a expectativa é muito grande, né? A nossa seleção feminina é muito forte, ela é a sexta, né, melhor do mundo, e a masculina está indo pela primeira vez. Aqui no flag football as meninas são precursoras, elas já estão desde 2012 participando dos mundiais, então por isso que elas têm essa classificação hoje muito boa, né? E os meninos vão pela primeira vez. Então a gente está com uma expectativa muito grande de participação. Pela primeira vez a gente está indo com 2 seleções, né, uma masculina e uma feminina. Esse mundial é adulto, então ele é acima de 16 anos, qualquer atleta pode participar. A gente teve muitas seletivas, né? Ficou um pouco, a nosso planejamento técnico ficou um pouco defasado, vamos dizer assim, por conta da pandemia mesmo, porque o último mundial foi em 2018, e desde então as seleções estavam se preparando já para participar em 2020, né? Aí teve esse fechamento total aí de pandemia, a gente não conseguiu fazer todo o planejamento 2021 que a gente gostaria, mas a expectativa é muito grande, né? Principalmente porque, assim, esse Mundial é classificatório para o World Games, né? O World Games, para quem não sabe, é como se fosse aquelas Olimpíadas, né? De várias modalidades dos esportes não olímpicos. Então, ano que vem, em julho, vai acontecer o World Games e pela primeira vez o flag football está dentro dessas modalidades, né? Inclusive, pode ser um teste, né, para que ele esteja uma modalidade olímpica em 2028, em Los Angeles, né? A própria Liga Americana está patrocinando o World Games em julho do ano que vem, e a nossa ideia é classificar. As 8 melhores seleções no Mundial de Israel vão se classificar para o World Games em Birmingham, em Alabama, né, no ano que vem. E a nossa ideia é estarmos lá e, se Deus quiser, também participar 2028 nessas Olimpíadas, porque vai dar uma visibilidade muito maior assim para nós como modalidade. Acredito que também, né, como esporte amador, né, acredito que como um esporte olímpico abre algumas outras portas para nós também. E é isso, assim, o flag tem tudo para invadir ainda mais o Brasil, a bola oval, futebol americano, e é isso que a gente espera aí nesses próximos anos. Cristiane, uma outra pergunta. Como é que a Confederação Brasileira se mantém hoje? Ela tem um patrocinador fixo? Ela tem Como é que é a gestão administrativa? Não precisa falar em números, não. Apenas nos dá uma informação. Eu sei que vocês ganham bilhões, mas não é por aí, não. Pois é. Quem me dera, é nosso objetivo
né? Então, assim, a gente assumiu a confederação com caixa negativo, né? Hoje, a confederação basicamente se mantém pelas taxas confederativas de atletas e das federações, vamos dizer assim, inscrições de eventos, e estamos em busca, né, de patrocinadores, de apoio. Hoje a gente conseguiu uma grande conquista dentro da nossa gestão, que é ter todos os documentos regularizados e termos protocolado e Legal. aprovado Você sabe 3. que muita federação não tem isso, né? A maioria está empipinada devendo até. Pois é, exatamente. E é uma das Parabéns. coisas que era assim nossa prioridade, sabe? Tipo assim, ter o documento tudo em dia para que a gente consiga protocolar. Então hoje a gente tem 3 projetos aprovados via lei de incentivo federal, então que a gente dá uma credibilidade maior, né? Porque a gente sabe que assim, aprovar tem toda a parte burocrática que não é fácil, depois tem a segunda fase, que é a captação e tudo mais, mas pelo menos a gente sabe que hoje a gente está todo em dia nossa parte de documentos, então a gente consegue se precisar participar de um chamamento, de algum edital, a gente está tudo certinho, e isso para nós é um orgulho, como você bem falou, né? O esporte amador hoje no Brasil, assim, muita gente só reclama, né, das condições e tudo mais, só que se você precisar de um documento, de alguma coisa para que possa receber alguma verba, algum incentivo, tanto do governo, tanto de empresas, às vezes não tem nem como receber esse recurso, né? Então a gente fez aproveitando a pandemia, a gente fez essa lição de casa de colocar tudo em ordem para agora, né, buscar novos parceiros, novos apoiadores e empresas que acreditem no esporte, que queiram investir nessa modalidade aí que tem muito futuro, que deve crescer muito aí nos próximos anos. Legal. Cristiane, para a gente encerrar a entrevista, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, qual é o ranking dentro da confederação dos estados? Quem é que está em primeiro? E, por último, eu queria que você deixasse uma palavra para os nossos leitores, ouvintes, enfim, que uma palavra sua para todos nós do Jornal dos Esportes. Primeiro o ranking, depois a tua palavra. Joia. Bom, no ranking de campeão brasileiro aqui hoje, o time em 2019, que foi o último campeonato, foi o João Pessoa Espectros. Então foi um time lá do Nordeste que é campeão hoje. O time lá de João Pessoa é muito forte, jogou contra o Galo, jogou contra o time lá em Timbó. Então é muito espalhado pelo Brasil. Então, assim, tem times muito fortes de João Pessoa, lá em Timbó, que é o T-Rex, o Galo Futebol Americano também, que sempre está nas semifinais. E agora, se for falar em parte de estrutura e parte de times, os estados mais antigos são São Paulo e Paraná. Né? Paraná é onde teve o primeiro jogo, né, de futebol americano equipado, né? E São Paulo hoje que tem o maior número de times. Então, assim, falando de desenvolvimento e número de times e talvez estrutura, Paraná, São Paulo. Aí depois temos o Rio de Janeiro, Minas Gerais, que tem contado bastante também, e tem federações bem atuantes, né? E, bom, primeiro agradeço novamente, né, pelo convite, pela abertura aí da gente estar falando um pouquinho dessa modalidade nova do futebol americano, que já é uma febre aqui no Brasil, mas ainda tem muita gente para conquistar, muita gente para conhecer esse esporte. E aproveito para que todos sigam, né, nossas redes sociais da Confederação Brasileira de Futebol Americano, CBFA Oficial, para saber de todas as novidades, de todas as notícias. E aproveitem, né, essa possibilidade de apoiar o esporte. Muito foi falado agora nas Olimpíadas sobre apoiar um atleta, apoiar modalidades diferentes. Então, deem uma chance aí para o futebol americano, para o flag football, venham conhecer esse esporte, se apaixonar também por ele, que é bem diferente, acaba, principalmente para as crianças, acaba sendo um esporte muito inclusivo, porque diferente, por exemplo, do basquete, da natação, que de repente tem um estereótipo, né? De repente a criança tem que ser alta, ou ter alguma velocidade diferente, alguma coisa assim. O futebol americano não, tem espaço para todo mundo. Né? Se você olhar aqueles filmes, por exemplo, desde aquela criança mais gordinha ou aquela pessoa mais forte, de repente, que não tem tanta agilidade, pode ter uma posição que a favoreça, de repente, nas linhas ofensivas, né? Então, assim, tem aquele, não precisa ser o mais alto, pode ser um baixinho que corre muito rápido e consegue passar pelas trincheiras e conseguir marcar o touchdown. Então, assim, principalmente para as crianças, a gente tem esse apelo muito forte, que ele é um esporte meio que anti-bullying,
né? A gente consegue envolver todas as crianças de todos os biotipos. De repente, aquela criança que não é a primeira, sempre aquela última a ser escolhida para um time, né? Tipo, fulano não consegue correr, ou não consegue marcar gol. No futebol americano, de repente, ela tem uma ótima oportunidade para desenvolver um esporte, e a gente sabe que esporte salva vidas, muda muito a vida, pode mudar muito a vida de uma criança, e é nisso que a gente trabalha, a nossa gestão vai trabalhar muito para isso, sabe? Para realmente massificar o flag football, o futebol americano, e levar assim, desenvolvimento e o esporte para maior número de pessoas. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais, apoiem o esporte e venham acompanhar o crescimento aí dessa modalidade que só tem a crescer nos próximos anos. Ok. Eu agradeço a você mais uma vez. Eu sei que seu tempo é corrido, mas eu agradeço o seu tempo. Muito obrigado, porque esclareceu muita coisa. Muita gente realmente não sabe o que é o futebol americano, as categorias em linhas gerais. E sucesso no Mundial. Que dê Brasil, que a verde e amarela fique lá balançando e o povo dizendo, tem um povo que joga futebol americano naquele país. Sucesso na sua gestão e nós estaremos de volta. Acompanhe-nos também nas redes sociais. Nos Bastidores do Esporte, volta quinta-feira que vem. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe. Um abraço. Obrigado.